AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou mais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou um pouquinho mais, quando o tema é bom, e o tema de hoje está sensacional. Estamos aqui hoje com o professor Eduardo Caires, que vai falar um pouquinho sobre acidez, correção do solo e muito mais. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes, sou coordenador de produtos educacionais aqui na AgroAdvance e mais um episódio agora para vocês do nosso podcast. Professor, eu tô aqui com o professor Eduardo Caires. O professor possui aproximadamente, turma, 35 anos de dedicação à pesquisa em fertilidade do solo. O professor é considerado aí um gigante, um excelente professor quando o assunto é correção e acidez do solo, melhoria no perfil de enraizamento, calagem, uso de gesso e adubação em sistema de plantio direto. O professor Eduardo vai nos falar um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória profissional e vai abordar também alguns aspectos a respeito da sua área. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado, pela sua participação aqui junto com a gente nesse podcast. Tema muito quente, muito importante para o pessoal aí que está no campo. Professor, fala um pouquinho mais aí a respeito da sua vida acadêmica, quando que o senhor decidiu seguir nessa área e viu que queria trabalhar aí nesse meio. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sou formado na Unesp de Jaboticabal e depois eu fiz a minha pós-graduação na Unesp Botucatu, né? E já na pós-graduação eu iniciei ali os estudos com calagem, né, em sistema convencional na época. Mal se falava do plantio direto, principalmente no estado de São Paulo, né? E aí, quando eu estava já terminando o doutoramento, aí surgiu a oportunidade de eu ir para o Paraná. Chegando em Ponta Grossa, o berço do plantio direto, né, a gente viu que tinha muito poucos estudos incipientes ainda, sobre calagem superficial, que era um tema que eu sempre tive curiosidade de estudar, né? E ali a gente começou, então, as primeiras pesquisas, né, com calagem em superfície, uso de gesso, em sistema plantio direto, porque não tinha praticamente nada publicado sobre esse assunto no Brasil, e o que se tinha eram dúvidas, muitas dúvidas a respeito de como iria funcionar o sistema com calagem superficial, uma vez que o sistema não permitia mais fazer nenhum tipo de revolvimento. Professor, e hoje, no Brasil, a gente tem um ambiente aí com muitos solos ácidos, um ambiente tropical, então essas práticas são muito importantes para quem almeja, buscar altas produtividades. E para já começar, professor, então, a nossa conversa aqui, queria saber se o senhor pudesse falar um pouquinho mais a respeito da importância, então, dessas práticas corretivas, professor, e quais são aí as implicações para quem não faz essas práticas corretivas da maneira adequada. Então, assim, os solos brasileiros, em sua grande maioria, são solos ácidos, solos ácidos com baixas reservas de nutrientes e que necessitam de correção, né? O Brasil avançou muito na produção de grãos graças a melhorias na correção do solo. Então, nunca foi tão importante, caprichar nas práticas corretivas, porque a agricultura evoluiu no sentido de encurtar cada vez mais o ciclo das culturas, né? A gente tem hoje materiais genéticos fantásticos, altamente produtivos, mas com um ciclo cada vez mais curto. E como os materiais eles têm ciclo muito curto, eles ficam mais suscetíveis ao ambiente, né? Qualquer problema climático durante o ciclo é tudo muito curto, muito rápido, né? A cultura sente muito. Então, por exemplo, hoje, eu posso dizer, se o produtor ele não caprichar nas práticas corretivas, ele pode ter um prejuízo enorme, porque as variações climáticas têm sido muito grandes. E uma semana, 10 dias dentro do ciclo, por exemplo, de falta de chuva, de estresse hídrico, pode prejudicar severamente a produtividade das culturas. Então, assim, nunca foi tão importante caprichar nas práticas corretivas, caprichar na construção do perfil do solo, para que haja um enraizamento profundo, para que as plantas aí possam, manifestar todo o seu potencial produtivo, dessas variedades modernas, aí, altamente produtivas, que nós temos hoje na agricultura brasileira. Show de bola, professor. E gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, professor, já nesse tema ainda, quais são aí os corretivos mais amplamente utilizados aqui no Brasil e recomendados
para a correção aí da acidez do solo. E se o senhor pudesse comentar um pouquinho também da eficiência de cada um deles aí, acho que é super válido para o pessoal que está no campo ali, está buscando também ter essas altas produtividades. Perfeito. Assim, os corretivos, os materiais corretivos mais usados na agricultura brasileira são os calcários, né? São rochas calcárias moídas. Esses materiais, eles têm a calcita e a dolomita como os principais minerais e possuem carbonatos, né, de cálcio e de magnésio na sua composição. Então, são esses carbonatos de cálcio e magnésio os responsáveis pela correção da acidez do solo. Então, qual que é assim, os calcários, eles são produtos muito utilizados, porém, eles são produtos de muito baixa solubilidade em água, né? Então, por isso que, sim, como os calcários eles têm baixa solubilidade em água, a maior eficiência da aplicação ela se dá mediante incorporação. Então, quanto maior o contato do corretivo com o solo, né, maior vai ser a sua eficiência na correção da acidez. Então, os calcários, assim, as recomendações de ordem prática para maior eficiência da calagem por meio de incorporação, né? Incorporação, quanto mais bem incorporado o insumo, o calcário, maior a eficiência na correção da acidez. Nos últimos tempos, tem crescido muito o interesse também pelo uso de óxidos e hidróxidos de cálcio e magnésio para a correção da acidez. O que são os óxidos e hidróxidos? Eles são produtos calcinados. Então, eu pego a rocha calcária, coloco num forno em alta temperatura, 1000 graus, 1200 graus Celsius, e o carbonato ele perde o CO2. Então, perdendo o CO2, ele é convertido em óxido, né? Aí a gente obtém óxidos de cálcio, óxidos de magnésio, que quando hidratados dentro da indústria, eles são convertidos em hidróxidos, né? Então, qual que é a vantagem desse processo? É que os óxidos e os hidróxidos eles são bem mais solúveis do que os carbonatos, então eles têm uma reação mais rápida, né? E podem ser utilizados também como corretivos perfeitamente, tem uma ação muito boa, porém, devido ao processo, né, manter um forno na indústria 24 horas por dia, é um custo energético muito alto, então esses produtos são mais caros, né? Então, assim, ele tem a vantagem de reagir mais rápido, porém, ele tem um custo maior. Então, precisa avaliar, né, a relação custo-benefício, precisa ser avaliada em cada caso para verificar o que realmente vale a pena na escolha do corretivo. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, assim, a escolha certa de um calcário, por exemplo, deve passar pela avaliação do poder de neutralização. Então, corretivos bons são aqueles que têm um PN alto. Por quê? Porque o produto que tem muita impureza, ele vai ter um PN baixo. Então, assim, se a rocha calcária ela tem impurezas, ela vai ter um poder de neutralização mais baixo. Se o PN é alto, é a garantia que a rocha é de boa qualidade. E você nunca vai fazer um produto bom se a rocha não for de boa qualidade. Então, talvez essa seja a principal característica, né, a ser avaliada com relação aos corretivos, aí, os calcários, né, a avaliação do poder de neutralização. E quanto ao uso de óxido e hidróxido, precisa avaliar cada situação, porque tem a vantagem de reação mais rápida, porém, tem um custo maior envolvido na aquisição desses insumos. Professor, e acho que até o senhor comenta, né, na aula do senhor, para o produtor que está ali, né, comprando aí esse tipo de calcário, até avaliando o frete na fazenda, uma coisa que ele tem que se atentar além do preço aí é justamente esse poder de neutralização. Sim. Qual que é uma dica aí pro pessoal que está comprando, até olhar o preço, olhar o frete, poder de neutralização? É fundamental fazer por isso que os calcários, por exemplo, eles são produtos relativamente baratos, mas o frete normalmente, às vezes, o frete é mais caro do que o produto, né? Então precisa avaliar o custo do produto colocado na propriedade, né? Quanto que custa a tonelada de calcário colocada na propriedade sobre o PRNT, né, o poder relativo de neutralização total do corretivo, porque quando a gente avalia custo por unidade de PRNT, a gente tem uma avaliação mais justa, né, da avaliação do corretivo, e desde que o poder de neutralização seja bom, ou seja, a qualidade da rocha, né, seja boa,
O calcário que traz a menor relação de custo, né, do produto colocado na propriedade em relação ao seu PRNT, vai ser um produto, logicamente, de melhor escolha, porque a probabilidade desse produto gerar mais lucro e ser mais eficiente para o produtor é muito grande, né? Então é assim que a gente avalia aproximadamente. Então, avalia o poder de neutralização, o PN tem que ser alto, e, ao mesmo tempo, a relação de custo do corretivo colocado na propriedade em relação ao PRNT deve ser o mais baixo possível. Show de bola, professor. Então, para quem está escutando aí, né, essa é uma relação muito legal para vocês levarem em consideração. Às vezes, até ter um calcário que é mais longe, custa um pouquinho mais o frete, mas às vezes essa relação que o professor falou fica mais viável. Então, sempre vale, acho que, analisar, né, esse poder de neutralização também em relação aí ao custo do calcário entregue na fazenda. Professor, muita gente aí hoje, né, optando por calcário dolomítico em vez de calcário calcítico, né? Tem alguma hora que o senhor está olhando assim que não seria recomendado utilizar o calcário dolomítico? O dolomítico aí vai fornecer um pouco mais de magnésio, né, para o sistema, muito importante também para as plantas. Se o produtor puder optar ali, a escolha deveria ser primeiramente pelo dolomítico, professor? Veja, assim, eu não coloco dessa forma, de que a gente deve optar primeiro pelo dolomítico e em segundo pelo calcítico e nem vice-versa. Quer dizer, a questão de ser um calcário dolomítico ou não é relativamente secundário dentro do seguinte aspecto. Assim, a gente tem que considerar que o magnésio é um nutriente extremamente importante e que os calcários são as fontes mais baratas de magnésio que existem na agricultura. Então, por exemplo, se o solo tem uma carência natural de magnésio, é quase que uma obrigação, né, a optar pelo calcário dolomítico. Agora, vamos supor que o magnésio não seja limitante naquela situação, aí eu posso optar ou não pelo dolomítico. Aí vai depender da avaliação do poder de neutralização, da relação de custo, né? Eu coloco sempre assim, eu acho que no Brasil tem havido hoje uma preocupação imensa em se trabalhar balanço de cátions no solo, que não deixa de ser um assunto importante, porém, na minha opinião, ele não deve superar a relação de custo e a qualidade do corretivo, porque a gente usa calcário para corrigir acidez, né? E o que é importante na correção é ter um bom PN e ter uma boa relação de custo. Então, se esse produto é o mais barato e é de boa qualidade, ele deve ser o preferido, independente se é dolomítico, calcítico e assim por diante. Só que, se o solo tem falta de magnésio, é melhor optar pelo dolomítico, porque as fontes de magnésio depois vão ser muito caras, né, se eu não repor pela calagem. Então, se eu vou colocar um fertilizante, se eu tiver que colocar um fertilizante que contenha magnésio, isso vai me encarecer muito o custo de produção. Então, se o solo tem falta de magnésio, quase que obrigatoriamente, a escolha pelo dolomítico é uma escolha melhor, né? Se não tem falta de magnésio, aí deve-se optar pelo calcário de melhor qualidade, independente aí da relação catiônica, na minha opinião. Show de bola, professor. Muita gente tem na cabeça, né, de utilizar o calcário dolomítico e, de fato, o professor aqui falou, né, que na relação ali de custo-benefício, se a propriedade tiver essa deficiência aí de magnésio, já dá para colocar no pacote ali, né, talvez uma opção aí mais barata para colocar. Professor, a gente estava conversando um pouquinho antes de plantio direto, né, o senhor até falou de aí, talvez o preparo inicial do solo, fazer essa incorporação mais profunda, e agora pensando nesse cenário, né, de plantio direto, como que o senhor recomenda que seja realizado o manejo da acidez do solo em sistemas aí como esse, que a gente não tem, teoricamente, né, o revolvimento depois que o sistema foi implantado? Então, esse sempre foi um grande desafio, né? O plantio direto, ele iniciou na década de 1970, no Paraná, e a grande dúvida que se tinha, quando iniciou o plantio direto, é como que nós vamos fazer a correção da acidez nesse sistema que não pode mais ter revolvimento. Então, será que a cada 5 anos, 4, 5 anos, eu vou ter que fazer um novo revolvimento? Será que só a calagem superficial vai dar conta, né? Essas eram dúvidas lá atrás, né, que o tempo, a pesquisa e tal mostrou uma realidade. E hoje nós temos uma clareza muito grande de tudo isso, né, mas na época era uma preocupação imensa, né? Como que nós vamos fazer agora, né?
Então, hoje, assim, o que nós podemos recomendar em termos de correção? Porque o plantio direto é um sistema, depois implantado, ele não tem mais revolvimento. Então, a gente precisa caprichar ao máximo para melhorar a questão do perfil do solo para o enraizamento das plantas, né? Para que não haja impedimentos, nem químicos, nem físicos, né? Para o crescimento do sistema radicular. Então, a gente precisa caprichar muito na implantação, né? Na abertura da área, áreas novas, né? Incorporar o mais profundo possível o corretivo, na dose, na dose mais adequada possível, né? Fazendo cálculos ali corretos, sem exageros, né? Às vezes está ocorrendo alguns exageros de dose de calcário na implantação que eu acho desnecessário, mas em função da análise de solo, né? Fazer o cálculo para uma incorporação, por exemplo, a 40 centímetros, incorporar o mais profundo possível e caprichar na incorporação, né? Isso é fundamental para evitar problemas futuros, né? O que a gente vê muitas vezes, né? O produtor, às vezes, ele tem uma área grande para abrir, ele não capricha na abertura, na incorporação inicial, o corretivo fica superficial, e aí, ali na frente, 2 anos, 3 anos, começa a dar problema, e aí ele começa a fazer alguns remendos, e o negócio não fica bom, né? E acaba atrasando muito o processo produtivo, as mais altas produtividades, elas se complicam dentro desse cenário. Então, assim, caprichar na implantação é fundamental. E depois que o sistema está implantado, o solo acidifica de novo, porque assim, um grande causador da acidificação é a adubação nitrogenada, altamente necessária, né, para o sistema produtivo, mas os fertilizantes nitrogenados, eles são acidificantes. Então, e além de outros processos de perda, remoção pelas colheitas e assim por diante, tudo isso vai gerar o processo de acidificação novamente. E aí a calagem é superficial, né? Então a gente trabalhou muito nesse assunto nesses últimos 30 anos, né, para entender quais seriam as melhores recomendações, como calcular a dose de calcário, qual profundidade que eu devo mostrar para fazer esse cálculo e tudo mais. Então, hoje, assim, o que nós temos recomendado é trabalhar na base de cálculo, né, com a camada de 0 a 20 centímetros, visando elevar a saturação por base a 70%. Esse é o cálculo que em todos os nossos estudos mostrou maior viabilidade econômica em longo prazo, né? E esse calcário, que é calculado para elevar o V a 70%, ele pode ser distribuído na superfície em dose única, ou essa dose pode ser dividida em até 3 anos, sem ter nenhuma perda de retorno econômico, porque a ação da calagem é lenta, né? É lenta e gradual ao longo dos anos. E também é muito importante acertar a frequência da reaplicação de calcário em superfície, porque isso vai ajudar a melhorar o perfil do solo ao longo dos anos, né? Então a gente chegou à conclusão que, assim, como a calagem superficial ela tem uma ação maior na camada mais superficial, enquanto a camada de 0 a 10 centímetros tiver um V% acima de 60, eu não preciso fazer uma nova aplicação porque não é economicamente viável, né? Por que não? Porque essa camada já está corrigida e esse calcário vai ter uma ação maior numa camada que já está corrigida. Então, quando o V% for menor que 60 na camada de 0 a 10, aí a gente calcula novamente para elevar a 70, considerando a camada de 0 a 20. Isso cria um ciclo bem interessante dentro do sistema. Em longo prazo, a gente consegue melhorar todo o perfil. Em longo prazo, né? Esse também é um outro problema. Se depender só da calagem para a correção de todo o perfil, demanda muito tempo, né, no sistema. Então, daí é que vem a grande importância do gesso, né? O gesso ele tem uma ação mais rápida, principalmente na correção, aí, na melhoria, não na correção da acidez em si, porque o gesso não atua sobre o pH do solo, mas o gesso aumenta os níveis de cálcio, reduz a toxicidade do alumínio, que são 2 entraves para o crescimento das raízes, em camadas mais profundas. Então o gesso consegue, né, fazer um enraizamento mais profundo. Então quando a gente associa o calcário na superfície com o uso adequado de gesso, a gente consegue uma melhoria muito mais rápida, né, do perfil do solo,
possibilitando aí um potencial produtivo maior. Professor, show de bola. E até escutando o senhor falar, eu formei aqui, sou engenheiro agrônomo também, né? E há mais de uma década aí estava sentado lá no banco da universidade e a gente não via, né, altas dosagens aí de calcário, né? Falar de 5 toneladas, 10 toneladas. Ali até na época era 2 ou 3 e se fosse mais parcelado, né? E aí o senhor até comentou, agora a abertura do cerrado ali, às vezes algumas áreas, de elevar aí a 70%, né? A primeira camada. Para essas condições, professor, que o pessoal está olhando ali, né? Se te pedir, o solo pedir aí essas altas dosagens, o que o senhor está recomendando aí? O parcelamento, o senhor até comentou, pode aplicar em uma dose ou parcelar em até 3 anos. O que o pessoal está mais fazendo, professor, para talvez solos que peçam aí, sei lá, 7, 10 toneladas? O que a gente percebe é que no passado, veja bem, isso é interessante, esse aspecto, que quando começaram as pesquisas lá atrás, no início do plantio direto, as primeiras pesquisas que foram feitas foram com doses de até 2 toneladas por hectare sobre a superfície, né? Aí, o que aconteceu? As recomendações, aliás, isso virou um mito. Muita gente acredita nisso até hoje, né? De que não pode aplicar mais do que 2 toneladas por hectare de calcário de uma vez só na superfície, né? Isso é um atraso, hoje a gente vê, né, que é um atraso muito grande, que na época não foram utilizadas doses maiores nos estudos, por isso que não dava para recomendar mais, né? Então, hoje, a gente sabe que assim, o cálculo para levar o V a 70%, com a camada 0 a 20 centímetros, seja a dose que for, né? Eu quero aplicar, o produtor quer investir, quer aplicar de uma vez só, ele pode fazer essa aplicação, desde que, logicamente, tem equipamento bom para isso, né? Porque, dependendo da dose, eu não vou ter uma boa distribuição. E aí precisa ter um pouco de bom senso, né? Não, essa dose eu vou dividir, porque o equipamento que eu tenho não vai fazer uma boa distribuição na área, né? Mas se não tiver esse problema, pode aplicar. E hoje o que a gente vê, principalmente em área de abertura, e mesmo depois que é feita a abertura, o pessoal perdeu o medo de aplicar calcário, né? Então hoje a gente está precisando segurar em algumas situações para não cometer exageros, né? E tem havido alguns exageros nesse sentido. O que é um exagero? É uma dose acima do cálculo do V70, né? Na abertura, por exemplo, tem gente pegando a camada 0 a 40 e multiplicando por 2, né? Na abertura. Tem necessidade disso? Aí tem situações em que virou padrão. Não, eu aplico 12 toneladas por hectare na abertura, independente da análise de solo, né? Então, assim, são algumas coisas que... O que aconteceu? É muito simples. O excesso de calcário, o que ele causa? Problema com microcatiônico, principalmente manganês, né? E o pessoal descobriu que é fácil corrigir micronutrientes com aplicações foliares, vira e mexe, está aplicando manganês foliar, está aplicando zinco foliar, e evita deficiência, evita problema, então não vai causar nenhum problema, a não ser o problema econômico, né? Que ele não está vendo lá que aquela dose excessiva de calcário não seria necessária, né? Enfim, então hoje a realidade é essa, assim, o cálculo da dose para levar o VIA a 70%, independentemente de qual for o valor, o produtor tem a opção de colocar sobre a superfície. Um outro detalhe importante é que essa dose aplicada em superfície, ela deve ser aplicada em superfície, sem nenhum revolvimento, né? Às vezes o produtor, ele aplica o calcário e depois passa uma niveladora em cima. E aí não é legal, porque aí você faz supercalagem, porque você favorece aquele calcário que está na superfície, favorece a reação numa camada muito superficial. Então hoje a gente está orientando assim, quando fizer a calagem, um bom momento de fazer a calagem seria no início do desenvolvimento de uma planta de cobertura, né? Evita escorrimento superficial, né, se der uma chuva forte, e também evita, porque depois que a planta já cresceu, o produtor não vai entrar com nenhum implemento, né? Para evitar realmente a incorporação desse calcário, que não é salutar dentro do sistema, porque uma niveladora junto com calcário em superfície pode destruir muito carbono, né, que está armazenado ali nos macroagregados, evoluindo o CO2 para a atmosfera.
E show de bola, né, professor? Essas recomendações, mas tá vendo que o bate-papo aqui com o professor é sempre. Eu gosto bastante, né? O professor já é parceiro de longa data aqui nosso, da AgroAdvance. O professor, inclusive, fez equações de recomendação para quem já está no campo aí, né? Usa alguma das fórmulas aí que ele desenvolveu. Então, economia de custo de produção, né, turma? Às vezes o cara vai gastar diesel a mais ali para fazer uma operação e às vezes vai estar prejudicando aí o sistema produtivo. Professor, e a gente aprendeu já a trabalhar com isso, né? Até em áreas de abertura. Pessoal aí utilizando, né, essas dosagens um pouco mais altas aí de calcário, e aí entrando com uma braquiária ali no sistema, né, antigamente usava arroz, né, porque arroz já era um pouco mais tolerante ao solo um pouco mais ácido, e aí depois já entra com soja ali e tá conseguindo, né, até em áreas de abertura, bons posicionamentos. Eu queria voltar um pouquinho, professor, falando aí do gesso, né, que o senhor comentou, um assunto também muito importante aqui que o pessoal comenta bastante, às vezes até causa algum confundimento no pessoal, que gesso ali, né, aumenta o pH e já deixou bem claro, né, o senhor comentou, o gesso não aumenta o pH, ele serve muito mais para melhorar o perfil de solo, lixiviando ali o alumínio. Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre o gesso, professor. Qual que são as melhorias que ele promove aí nesse ambiente radicular do subsolo e por que, né, que ele é tão importante aí nesse aspecto? Então, o gesso ele passou a ter uma importância muito grande, principalmente em sistemas que não têm revolvimento, como é o caso do plantio direto, né? Ele logicamente, outras culturas como café, culturas perenes, essas culturas não têm revolvimento do solo. Então, e depende de alguma melhoria em camadas mais profundas. E o gesso hoje é o único insumo que nós temos na agricultura com potencial de melhoria do subsolo, né? Então, o que é o gesso? O gesso é um condicionador de subsuperfície. Ele não atua sobre o pH, ele não é um corretivo, isso é um equívoco muito grande, né? Porque o gesso é sulfato de cálcio, né? E o sulfato ele não é consumidor de prótons e hidrogênio, então ele não tem como alterar o pH, né? Só que o gesso, como ele contém cálcio, né? Esse cálcio ele movimenta no perfil do solo, e o aumento de cálcio em profundidade reduz aí a saturação para o alumínio, reduz a toxicidade do alumínio, e isso é ótimo para o crescimento do sistema radicular, sem alterar o pH, né? Então, o que nós conseguimos com o gesso, e tivemos avanços fantásticos aí nos últimos anos, aí com outras pesquisas, vários outros pesquisadores também estudando esse assunto, né? A gente teve avanços fantásticos mostrando que o gesso é capaz de aumentar o enraizamento das plantas, e à medida em que aumenta o enraizamento, né, uma coisa também muito interessante é que no Brasil, né, assim, a gente conseguiu imprimir uma imagem importante da importância de realizar estudos de longo prazo, né? Então, assim, hoje a gente vê vários estudos de longo prazo mostrando que quando você tem enraizamento profundo, aquelas raízes ficam no sistema, né? Em longo prazo, o que acontece? Um aporte fantástico de carbono, né? E essa melhoria desse aporte de carbono traz uma melhor estruturação do solo, o solo consegue armazenar mais água e a planta se estressa menos, né? Então hoje a gente tem assim, alguns dados recentes, né, mostrando que a calagem associada ao uso de gesso diminui o estresse oxidativo das plantas e aumenta a produtividade das culturas, né? Então, é fantástico. O grande problema do gesso sempre foi, né, historicamente, definir dose de aplicação, né? Sempre houve assim, uma dificuldade enorme por trás da definição da dose de gesso a ser empregada. E essa era uma meta nossa também, desde que a gente iniciou as pesquisas, né? Eu imaginava que dentro de uns 5 anos, assim, do início das pesquisas, a gente iria ter uma recomendação melhor para gesso, né? Principalmente em plantio direto, que não tinha nada na época. Mas a gente foi sendo surpreendido com uma série de resultados, né? Em áreas onde a gente esperava a resposta não ocorria, em áreas às vezes que não esperava ocorria. Então, assim, foi muito difícil, né? E depois de 25 anos que a gente conseguiu enxergar um caminho de uma nova recomendação, né? E essa nova recomendação ela foi publicada em 2018,
E eu acho que foi assim, um avanço fantástico, né? Com relação, assim, é o único trabalho que nós temos que comprova a eficiência, né, do método de cálculo do gesso, do ponto de vista econômico. A gente utilizou dados de todos os trabalhos publicados no Brasil, né, sobre esse assunto para culturas de grãos, e assim o retorno que a gente está tendo em várias regiões, né, que a gente tem andado no Brasil tem sido fantástico, né? Assim, todos que estão usando o novo método de recomendação, eles têm dado um feedback altamente positivo, né? Que está funcionando muito bem, que está indo muito bem, tem gente já utilizando desde que saiu a primeira publicação, né? Já faz 5 anos de utilização, então o método está funcionando muito bem. Então esse método ele foca no aumento de cálcio em profundidade, né? E a gente levou tempo para tentar definir os parâmetros adequados, né, de como que deveria ser o aumento do cálcio pelo gesso, para definir essas doses, né? Então, assim, acredito eu que daqui para frente a gente vai ter um êxito muito grande, né, muito maior com a utilização de gesso, que até então a gente não tinha, assim, vamos dizer, uma definição da dose muito legal, né? E agora eu acho que as doses estão muito mais bem definidas, e eu tenho assim testado em alguns estudos recentes que têm saído, inclusive no Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Piauí, assim, regiões Norte e Nordeste, mostrando que o cálculo tem funcionado bem, inclusive nessas regiões, né? Lógico que eu acho que a gente precisa estudar mais, né? Em algumas situações, principalmente em regiões mais quentes, mas eu não tenho dúvida que o método vai funcionar muito bem em várias regiões do Brasil e vai trazer um avanço muito grande aí em termos de melhoria, né, de perfil do solo e da produtividade das culturas. Muito bom, professor. Chegando já a meia hora aqui de prosa, né? O assunto é muito legal, o professor deu vários insights aqui. E a última, professor, que eu queria passar aqui para o senhor, para ajudar o pessoal também que está ali no campo, né? O pessoal às vezes pergunta quanto tempo deve aplicar o calcário e o gesso aí antes, né, do plantio. Muita gente fala 30 dias, 60, 90, o calcário demora para reagir. E a ordem também, professor, eu aplico o calcário antes, depois aplico o gesso. Se o senhor pudesse comentar um pouquinho mais. Maravilha, maravilha. Então, assim, é fundamental para que a gente tenha uma maior eficiência da calagem do uso de gesso, é fundamental que a calagem seja feita primeiro, né? Então, assim, por que é fundamental? Porque quando eu vou aplicar o gesso, eu não quero mais que tenha alumínio na camada superficial para impedir a movimentação do sulfato, né, do gesso. Então, assim, por isso que a calagem é importante. Então, assim, a calagem deve ser feita antes. Quanto tempo antes, né? Então, esse tempo, eu nunca gosto muito de falar em tempo, né? Porque eu preciso de um tempo razoavelmente bom para que haja reação do calcário. Aí a gente fala, não, no mínimo 3 meses, né? Bom, desde que chova. Se não chover, né, professor? Se não tiver umidade, né? Não, 3 meses, aí não cai uma gota d'água em 3 meses, né? Não adiantou nada. Esse período todo aí é como se não tivesse recém-aplicado, né? Então, assim, chovendo bem, né? A gente espera que no mínimo em 3 meses, né, a calagem já tenha tido alguma reação e daria para entrar com a aplicação de gesso. O gesso, a gente pode fazer a aplicação de gesso bem próximo da semeadura, sem nenhum problema, tá? A gente já fez estudos aplicando 1 dia, 2 dias, 3 dias antes da semeadura e já teve um efeito muito bom na safra que está entrando, né? Então, por exemplo, você faz a calagem ali na época do inverno e vai fazer o gesso na época do verão, né? Antes da cultura de verão. Ou então, aí precisa montar uma estratégia, né? Assim, em algumas situações, talvez seja necessário fazer a calagem nesse ano e usar o gesso no próximo ano, né? Mas é sempre importante que quando eu entrar com o gesso, o calcário já tenha tido uma reação razoavelmente boa no solo, né? Isso vai aumentar a eficiência da aplicação de gesso. Então, assim, em solos muito ácidos, na minha opinião, não é um negócio bom
fazer a aplicação dos dois insumos ao mesmo tempo, porque um vai atrapalhar a ação do outro, né? Porque assim, o gesso ele é mais solúvel que o calcário. Então, quando eu aplico os dois insumos juntos, o que acontece? Solubiliza o gesso antes. E o aumento do cálcio do gesso dificulta a dissociação do carbonato de cálcio. Então, atrasa ainda mais a reação do calcário que é aplicado em superfície, né? E como aí, no caso, o solo tem uma alta acidez, ele tem mais alumínio. E o sulfato que é liberado do gesso, ele tem dificuldade de alcançar o subsolo. Então, assim, não é uma alternativa muito viável, né? Economicamente é interessante, mas não é a alternativa mais viável. Então, assim, por isso que é importante fazer a calagem primeiro, né? Dar um tempo de reação razoavelmente bom, aí no mínimo 3 meses, desde que tenha uma quantidade de chuva razoável, né? Para entrar depois com a aplicação de gesso. Muito legal, professor. Bate-papo aqui fenomenal. Acho que vai ajudar muito, né, os produtores que estão aí em casa. Gostaria de agradecer, né, ao professor. Gostaria de agradecer também o pessoal da Fazenda Harmonia, que é patrocinador aqui do nosso podcast, né? O pessoal produz um café ali de qualidade, chegando a 85 pontos ali, turma, na escala internacional. Para quem quiser saber mais também da Fazenda Harmonia, pode procurar nas redes sociais, o pessoal vai colocar aqui também. E, professor, se o senhor quiser agradecer os nossos ouvintes, pessoal que está assistindo também, né, o nosso podcast aí no YouTube, fica à vontade, já vamos partir aqui para o encerramento. Queria agradecer a todos aí que estão participando desse podcast. Eu acho que todas essas informações são importantes. A gente tem visto assim, muitos erros, né, que são cometidos em algumas práticas corretivas que são de extrema importância para a agricultura brasileira. Queria deixar um recado assim para vocês, né? Nunca deixe de acreditar no seu potencial, né? Naquilo que você acredita, por mais que você ouça contradições, né? Acredite naquilo que você pensa, né? Quando a gente começou esses estudos, na década de 1990, ninguém acreditava no potencial do uso de gesso em plantio direto. E eu, particularmente, não tive apoio de ninguém. E todo mundo dizia que eu estava ficando louco estudando isso, né? Assim, que era bobagem, que não ia levar nada, que isso aí não ia levar nada e tal. E aí a agricultura avançou, e avançou no sentido de mostrar a importância, né, cada vez maior de se construir o perfil do solo e o gesso como um insumo fundamental dentro desse processo, né, desde que, logicamente, se acertassem as recomendações. Então, assim, hoje eu fico muito feliz, né, com os resultados que nós alcançamos, aí, com tudo que vem acontecendo. E assim, porque a nossa maior satisfação é trazer melhoria para o produtor, né? Assim, é desenvolver conhecimento novo para que o produtor possa usufruir e usar nas suas lavouras, né? Então, assim, a gente acredita que teve um sucesso grande nesse sentido, por pura teimosia, né? De continuar e executar esses estudos de longa duração. Se não fosse isso, jamais a gente teria tido o êxito, né, que tivemos aí com as pesquisas que foram realizadas. Então, acredite nos seus sonhos, acredite na tua realidade, naquilo que você pensa. Não deixe que ninguém diminua o seu trabalho, né? Acredite em você mesmo, que eu tenho certeza que cada um tem o seu potencial e que pode entregar muito aí para a agricultura brasileira, tá? Eu estou na Universidade Estadual de Ponta Grossa à disposição, caso alguém tenha alguma questão, alguma dúvida. A gente está sempre aberto, né, para atender esse tipo de atendimento. Procuro responder todos os e-mails, não é fácil, né, de geração a algumas dúvidas, algumas coisas mais pontuais. Então eu fico à disposição de vocês e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. A gente vê, turma, eu falo que a gente vê a paixão aqui, eu tô na frente do professor, já conheço o professor de longa data, né? E quando o pessoal tem aquela paixão pelo que gosta, né, e faz aí, continuem sempre acompanhando, né, o que a gente está procurando aqui, né, resolver com pesquisas. O professor está dia após dia ali também, trazendo esses conteúdos para vocês.
conteúdo muito rico, passou aqui vários insights super bacanas para vocês. E também acompanhem aí os episódios anteriores, né? A gente teve outros podcasts com diversos assuntos. A AgroAdvance está aqui também para trazer profissionais desse nível de excelência para falar com todos vocês, para trazer esse conteúdo. E quem ganha aqui, igual o professor falou, é o agronegócio brasileiro, né? A gente ano após ano bate recorde de produtividade e mesmo assim, né, a gente está evoluindo com pesquisas, procurando novas recomendações, novas formas de manejo para ajudar todos vocês. Eu sou o Luiz Gustavo Mendes e esse foi mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou Mais. Grande abraço e até a próxima! Agro em Meia Hora ou Mais.